Então coloca na tela, vamos direto ao que nos interessa. Por que é fundamental estudarmos as atribuições da Polícia Federal? Vem comigo. A resposta é muito simples. Por quê? Ao conhecermos as atribuições da Polícia Federal, nós interromperemos uma sequência de erros que cometemos ao longo de toda a vida. Oi? Interromperemos uma sequência de erros que acabam ocorrendo durante toda a vida. Hoje mesmo eu estava conversando com o César, que trabalha aqui com a gente, ele falou: Bruninho, eu vi você gravando um vídeo no Instagram, você falando que tem atribuição da Polícia Federal que deságua numa competência da Justiça Estadual? É, sim. Vários inquéritos da Polícia Federal não vão para a Justiça Federal, não. Como assim? Muita gente se choca quando eu falo isso, mas eu vou mostrar para vocês a partir de agora que isso acontece e acontece bastante. Então, primeiro, saber que é atribuição já é fundamental para você não cometer aquela gafe que é falar o quê, hein? Competência. Quais são as competências da Polícia Federal? Tecnicamente, juridicamente falando, nós, como candidatos, não podemos usar essa expressão, mas eu já vi o CESP usar. A banca que faz o concurso de delegado federal sempre é o CESP, não é? Sebrasp? É. Eu já vi ele usar competência. Eu também, lamentavelmente. Por quê? O examinador não estudou com a gente, né? E também não estudou muito constitucional na vida dele, porque quem tem competência é o Poder Judiciário. O Poder Executivo não tem competência, o Poder Executivo tem atribuição. Então, todo órgão que é vinculado ao Poder Executivo, ele não tem competências propriamente dito, ele vai ter atribuições. Ai, que chatura! É só uma palavrinha, e é isso que você erra na prova. Então, numa segunda fase, numa prova discursiva, numa prova oral, você vai falar as atribuições da Polícia Federal. Ok? Quem tem competência é Poder Judiciário. Competência, tradicionalmente, se aprendeu em teoria geral do processo. Competência é forma de medir a jurisdição. Perfeito? Então, a Polícia Federal não tem jurisdição e a Polícia Federal não tem o quê? Competência. Porque essas expressões, do ponto de vista técnico-constitucional, são reservadas ao Poder Judiciário. Então, a Polícia Federal vai ter áreas de atuação, territórios de atuação, e a Polícia Federal vai ter o quê? E a Polícia Federal vai ter atribuições que são designadas, percebam, tanto pela Constituição, mas não apenas. E também por várias leis infraconstitucionais. Ok? Então, tanto a Constituição da República, quanto leis infraconstitucionais, irão estabelecer quais são as atribuições da Polícia Federal. E você acha que você precisa saber disso para uma prova da Polícia Federal? É essencial. E mais, se eu lhe perguntar para você que está me assistindo, quais são as atribuições da Polícia Civil, o que você me responde? Da Polícia Civil? Aham. O que você me responde? Vou olhar a Constituição. Não tem. A Constituição não fala quais são as atribuições da Polícia Civil. Então eu vou olhar nas constituições estaduais. Porque cada estado vai ter a sua Polícia Civil. Também não tem. Também não vai ter. Então, quais serão as atribuições da Polícia Civil? Resposta: aquelas atribuições de polícia judiciária que não forem da Polícia Federal, serão de quem? Serão da Polícia Civil. Então aprendam, a Polícia Civil, ela terá uma atribuição subsidiária ou residual, ao passo que a Polícia Federal tem atribuições especiais ou específicas. Aqui você pode fazer um paralelo correto entre a competência da Justiça Federal e a competência da Justiça Estadual. A Constituição vai dizer qual é a competência da Justiça Estadual? A Constituição vai dizer quais são as competências da Justiça Federal? Vai, lá no 109. A Constituição fala, compete à Justiça Federal processar e julgar.
Então nós vamos ter uma especialização no sentido de, não de uma justiça militar, trabalhista, eleitoral, não é dessa especialização que eu estou falando do judiciário, é uma especialização no sentido de especificação das competências. Então, quando eu olho para a Justiça Federal, eu sei de antemão quais são as matérias que ela irá processar e julgar. Quando eu olho para a Polícia Federal, eu já sei de antemão que tipo de atuação ela terá, conforme as suas atribuições, que, repito, estão previstas tanto na Constituição, quanto na legislação infraconstitucional. Então, saber as atribuições da PF é fundamental para você não cometer essas gafes, para você saber que algumas atribuições vão redundar em competências da Justiça Estadual, para você saber também quais são as atribuições da Polícia Civil. E é muito comum, quando você for delegado de Polícia Federal, amém, Bruno, falei um amém aqui junto com você. Quando você for delegado de Polícia Federal, vai ser muito comum você estar num plantão e chegar os PMs lá no plantão. E aí, chefe, tudo bem? Doutor, estamos trazendo aqui esse conduzido, ele estava cometendo o crime XYZ. E você, na hora, vai ter que lembrar da aula do prof. Bruno e falar, não, isso aqui não é atribuição nossa não, irmão, isso aqui é atribuição da Polícia Civil. Mas como não? Eu fui lá na Polícia Civil, o delegado me mandou para cá. Esse jogo de empurra, acontece muito, viu, gente, em plantão. Aí você vai falar, ó, só lamento, o colega lá da Polícia Civil não está muito ligado quais são as atribuições da PF. Então, para quem estuda também para delegado civil, é essencial para o exercício da sua profissão saber quais são as atribuições da PF, para não chegar num serviço de plantão na Polícia Civil e falar, não, leve isso lá para a Polícia Federal, que isso aqui não é comigo não. Você tem que saber primeiro quais são as atribuições da Polícia Federal, porque se não for lá, meu amigo, vai ser aí mesmo, na Delegacia de Polícia Civil. Ok? Então, resposta na tela. Por que é fundamental estudarmos as atribuições da Polícia Federal? Para não cometermos erros comuns, para não chamar a atribuição de Polícia Federal de competência, para não confundir Polícia Federal com Justiça Federal, para não errarmos na hora de uma prova ou de uma atuação profissional, separando a atribuição da Polícia Civil, residual, subsidiária, e a atribuição da Polícia Federal, especial, específica. Ah, por isso que a Polícia Federal é mais importante que a Polícia Civil, não é isso, Bruno? Não fala besteira, não. Não tem nada disso, tá? Todos os órgãos policiais, vocês já sabem, está na tela, estão no artigo 144 da Constituição. A segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, ela será exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e de bens, de patrimônio, através dos seguintes órgãos. 6 órgãos hoje compõem as polícias no Brasil. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal, que hoje está desativada, porque não temos ferrovias administradas pela União no Brasil, as polícias civis, as polícias militares e Corpo de Bombeiro Militar, e as polícias penais federal, estadual e distrital. Isso graças à emenda constitucional número 104, de dezembro de 2019. Ô Bruno, eu quero saber aquele negócio dos 3 anos de atividade policial para a carreira de delegado federal. Se eu for agente penitenciário, conta? Agora conta. E se eu for guarda municipal? Não! Porque a guarda municipal, olha os incisos, ela não é órgão de segurança pública. Ela é um órgão que resguarda bens, serviços e interesses do município, mas não pode ser considerado um órgão de segurança pública. Órgão de segurança pública são esses 7, previsto em 6 incisos, porque o inciso 5, como nós vimos, coloca na tela, ele vai ter tanto as polícias militares, quanto o Corpo de Bombeiro Militar. Perfeito? Então, quantos órgãos de segurança pública eu tenho? 7 em 6 incisos, sendo que um deles, a PFF, a Polícia Ferroviária Federal, está desativada, ok? Coloca na tela. Adentrando mais profundamente no tema atribuições da Polícia Federal, eu quero separar, isso inclusive já foi questão de prova, de delegado Minas Gerais, eu quero separar essas duas
atividades que a Polícia Federal exerce, que muitas polícias civis também exercem, que é, anote aí, a atividade de polícia judiciária e a atividade de polícia administrativa. Eu posso separar as atribuições da PF nesses dois campos: atividades de polícia judiciária, atividades de polícia administrativa. A Polícia Federal até fez uma divisão nos últimos anos, levando isso em conta. A DICOR, que é a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, normalmente trabalha com atribuições de polícia judiciária, não exclusivamente, mas predominantemente. Ao passo que a DIREX, Diretoria Executiva, ela vai trabalhar mais com as atividades de polícia administrativa. No âmbito dos estados vai ser DR-COR, Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, e DREX, Delegacia Regional Executiva. As estruturas, muitas vezes, dos órgãos centrais da PF, elas são replicadas em escala menor nos estados, dentro das superintendências. Tá joia? Vamos fazer essa separação aqui do joio e do trigo, porque ela é muito importante. O que é uma atividade de polícia judiciária? Está na tela. Atividade de polícia judiciária é uma atividade investigativa, que se localiza, via de regra, após o cometimento de um delito, para que se possa apurar a autoria e se confirmar a materialidade. Em linhas bem tênues, tá bom? Se fosse uma aula de administrativo ou de processo penal, a gente iria muito mais fundo nisso. Mas em linha bem tênue, bem resumida, a atividade de polícia judiciária é uma atividade investigativa, que vai ser feita após a ocorrência de um delito, ou enquanto ele está prestes a acontecer, que vai apurar a autoria e materialidade relativa àquele delito, através de um instrumento que está designado no nosso Código de Processo Penal desde 1941, que é o inquérito policial. Ok? Então, a atividade polícia judiciária tem um instrumento próprio, que é o inquérito policial, que serve para investigar, apurar a autoria e materialidade de certos delitos que normalmente já aconteceram. Ah, mas pode ter uma atividade de polícia judiciária preventiva? Olha que pergunta boa. É possível ter uma atividade de polícia judiciária preventiva? Claro. Eu estou investigando uma organização criminosa que vai mandar 1 tonelada de cocaína para a Europa, como eu já fiz algumas vezes. Eu não vou esperar eles mandarem a cocaína para a Europa, depois vir apurar se tem materialidade, se tem autoria, tentar apreender a carga. Não, eu já tenho informações que eles vão cometer esse crime, eu já posso fazer uma atividade preventiva, às vezes até com ação controlada, lembra dos instrumentos de investigação? Para que eu possa chegar a uma melhor efetividade da persecução penal, apreendendo os bens e, claro, responsabilizando penalmente os seus autores, as pessoas envolvidas. Já quando eu falo de uma atividade de polícia administrativa, nós estamos falando normalmente da prestação de um serviço público no exercício de um poder de polícia, de um poder fiscalizatório. Ok? Estamos falando de uma prestação de um serviço público, portanto, muitas vezes vai ser remunerado com taxa, né? Olha o direito tributário, ó, remuneração através de taxa, serviço divisível. Prestação de serviço público, exercício de um poder de polícia. Aqui eu não tenho a necessidade de instauração de um inquérito policial. Então a Polícia Federal vai ter uma série de atividades que são atividades de polícia administrativa, uma atividade fiscalizatória, uma atividade de uma prestação de serviço público. O melhor exemplo aqui de polícia administrativa da Polícia Federal que você conhece, emissão de passaporte. Para dar um só, eu vou dar os demais ao longo da nossa exposição, mas a emissão de passaporte ou documentos de viagem em geral, porque o passaporte é uma espécie do gênero documentos de viagem,
é um ótimo exemplo de atividade de polícia administrativa. Muito cuidado aqui. Por quê? Para muitos autores, a atividade de polícia ostensiva, como aquela realizada nas rodovias federais pela Polícia Rodoviária Federal e nos estados pela Polícia Militar, essa atividade de polícia ostensiva não poderia se enquadrar como atividade de polícia judiciária. Ela seria uma atividade eminentemente administrativa, uma prestação de um serviço público, com a finalidade de prevenir e reprimir delitos, evitando a sua ocorrência. Então eu tenho certeza que na faculdade algum professor falou isso aqui para você, ó. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal atuam antes do crime. A Polícia Civil e a Polícia Federal atuam depois da ocorrência do crime, para a gente visualizar de forma metafórica, metodológica. Não que isso seja uma verdade absoluta, porque eu acabei de mostrar que a Polícia Federal e a Polícia Judiciária em geral também atua, até como forma de instrumento de investigação, antes do crime. Agora, o que a gente vem vendo no Brasil é que, às vezes, algumas polícias ostensivas passam a deixar de lado o seu trabalho e realizar atividades que são eminentemente atividades investigativas. E o STF já teve a oportunidade de, mais de uma vez, dizer, por exemplo, que a Polícia Militar não pode investigar. Dizer, por exemplo, que a Polícia Rodoviária Federal não pode fazer interceptação telefônica, porque isso seria atividade investigativa, fugindo do programa constitucional que foi desenhado pelo nosso Constituinte de 88. Então, quando a gente tem 7 órgãos policiais nos incisos do 144, o Constituinte, ao desenhar isso, quer seja o Constituinte originário para os 6 primeiros, quer seja o Constituinte reformador, o Constituinte decorrente para a 7ª hipótese acrescentada no final de 2019 da Polícia Penitenciária, eles pensaram nesses órgãos, cada uma com uma atribuição exclusiva, com uma atribuição específica. Mas o que a gente vê nessa bagunça chamada Brasil? Órgãos policiais querendo invadir a atribuição que não é sua. E os tribunais superiores tendo que lembrar o básico de falar, filho, isso não é atividade sua. Então eu lhe pergunto, amanhã eu estou de bobeira lá na Polícia Federal, quero dar um rolé, aí boto um Ray-Ban, pego lá uma viatura preta, aquela pretona bonita, uma Pajero full, e aí eu chamo lá 2 agentes, a gente coloca os fuzis ali para fora, na janela assim, aquele bico aparecendo do fuzil, e eu começo a dar rolé a 10 km por hora e abordar pessoas nas ruas de Belo Horizonte. Você está em atividade suspeita, vem cá, mão na parede, deixa eu fazer aqui uma revista pessoal em você. Eu posso fazer isso? Não! Isso não é atividade da Polícia Federal realizar esse tipo de polícia ostensiva. Eu lembro em 2007, eu participei de todos os grandes eventos, Pan-Americano, visita do Papa Francisco, a Jornada Mundial da Juventude, as Olimpíadas, Copa do Mundo e Copa das Confederações. Eu fechei com atividade de coordenação todos os grandes eventos. Eu participei, por exemplo, no 7-1 no Mineirão, eu era o coordenador da segurança da Polícia Federal lá dentro do estádio, sendo responsável pela saída das seleções, das autoridades que estavam lá dentro e etc. Um dos melhores trabalhos que eu já fiz na minha vida, muito tenso, muita adrenalina, muita organização, muito processo, metodologia de trabalho, cresci demais trabalhando nos grandes eventos. Mas eu lembro uma reunião que eu fui nos Jogos Pan-Americanos, primeiro grande evento que o Brasil sediou lá no Rio de Janeiro, em 2007, teve lá um comandante da PM que chegou na reunião, estava eu e outro colega da PF, e ele falou assim, a Polícia Federal, já que está com efetivo muito grande, poderia ajudar a gente nesse policiamento ostensivo, próximo das áreas das áreas pan-americanas, das instalações onde vão acontecer os jogos.
Eu levantei o dedo, eu até poderia te ajudar, né? Mas eu não posso te ajudar porque a Constituição me impede, que a Polícia Federal não pode fazer atividade ostensiva, de ronda ostensiva, fazer policiamento ostensivo. Isso não é atividade da Polícia Federal. Tanto é que a maior parte das viaturas da Polícia Federal, galera, elas são não ostensivas ou descaracterizadas. Perfeito? Então pode estar uma viatura parada na porta de sua casa e você não saber que é da Polícia Federal. Assim como também deveria ser no âmbito da Polícia Civil. Polícia Judiciária só vai ter ostensividade ou só deveria ter ostensividade no momento da deflagração de operações, no momento de cumprir medidas determinadas pelo Poder Judiciário, como buscas, prisões e etc. A ostensividade não é uma característica inata da Polícia Judiciária, até porque isso, obviamente, prejudicaria o trabalho investigativo. Imagina, eu e uma agente, como já fiz algumas vezes, vamos a um restaurante para sentar ao lado dos investigados, se passarmos por um casal, jantarmos ao lado e tentar gravar a conversa dos caras. Imagina se eu for com a roupa da Polícia Federal, preciso falar alguma coisa? Óbvio que não, né? Ou eu vou com o distintivo aparecendo aqui, pendurado no pescoço? Não, a Polícia Judiciária tem que ser ostensiva no momento de cumprimento de medidas que venham a colaborar com a investigação que já esteja em andamento, perfeito? Então a ostensividade da Polícia Judiciária tem que ser uma exceção. Ao passo que a ostensividade da Polícia Administrativa, como a PRF e a Polícia Militar, deve ser o quê? A regra. E a exceção, a não ostensividade, desde que correlata a uma atividade fim daqueles órgãos policiais. Então muita gente está pensando, mas tem a tal da P2 aí na PM, né? Que os caras ficam investigando. Não deveria. Ou as atividades de inteligência produzidas pela PM são para o quê? Para o exercício da sua própria atividade. Então, eu estou aqui trazendo uma informação de inteligência, está rolando mais tráfico de drogas ali naquele bairro, naquela esquina, naquela região, eu acho que a gente tem que aumentar o policiamento ostensivo lá. Perfeito. Mas não é para falar, o João é o traficante, o Zé é o subordinado dele, vão lá e vão prender todo mundo. Isso não poderia, de acordo com o programa constitucional traçado na Constituição de 88. Então, a Bíblia do jurista é a Constituição. E amanhã você, policial, a sua Bíblia tem que continuar sendo a Constituição. Grava isso na sua cabeça, tá bom? Então está feita a distinção, Polícia Judiciária e Polícia Administrativa. A PF, como eu já mostrei, terá atividades de Polícia Judiciária e também atividades de Polícia Administrativa, e eu, ao designar cada uma das atribuições, fiz bonitinho aqui no slide, que ficará disponível para quem está matriculado na nossa turma de delegado federal. Esse slide eu vou deixar disponível. Eu fiz a divisão certinha de quais são as atividades de Polícia Judiciária e de quais são as atividades de Polícia Administrativa, porque eu tenho certeza que umas 3 ou 4 vêm no próximo concurso da PF, você vai gabaritar, vai progredir de fase e será aprovado como delegado de Polícia Federal. Outra distinção que eu quero fazer, está na tela. Por favor, por favorzinho, não confundam, como eu já falei, atribuições da Polícia Federal, que estão no 144, parágrafo 1º da nossa Constituição de 88, com competência da Justiça Federal. São coisas distintas. Mas eu já li, parece muito. Eu sei. Parece algumas, né? Mas outras não. Então não confundam isso. Tem muita gente boa que confunde, tá, gente? Eu vou dar um exemplo. Quanto que a Justiça Federal julga o tráfico de drogas? Quando ele for transnacional. Perfeito. Tráfico internacional, competência para processar e julgar é da Justiça Federal. Quanto que a Polícia Federal atua no tráfico de drogas? A maioria da galera fala, quando for tráfico internacional. Errado. A Constituição não fez essa distinção para a Polícia Federal. Fez para a Justiça Federal, mas não para a Polícia Federal. Então fica atento. Fica atento. Então eu posso ter tráfico investigado pela PF que não vai para a Justiça Federal? Sim! Oh, não sabia dessa não. Já valeu você ter vindo aqui assistir a nossa aula. Então, vejam, eu vou ter uma coincidência em algumas atribuições da PF e da Justiça Federal, como, por exemplo, processar e julgar crimes contra a União,
suas entidades autárquicas, fundacionais, né? E empresas públicas federais. Está lá a atribuição também da Polícia Federal para apurar crimes contra a União, suas autarquias, suas fundações e suas empresas públicas. Isso aí você vai ver uma certa similaridade, um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas algumas atribuições da PF não encontram paralelo na competência da Justiça Federal. Então o que você acabou de aprender? Olha para cá, olha para cá, olha para cá. A maior parte, vamos colocar assim, das atribuições da PF, a maior parte vai dar na competência da Justiça Federal. Então, a maioria dos inquéritos conduzidos pela Polícia Federal, no âmbito da Polícia Judiciária, serão encaminhados ao Ministério Público Federal, titular da ação penal, que, se entender ser o caso de ofertar denúncia, a ofertará junto à Justiça Federal. É a maior parte dos inquéritos, mas eu não posso dizer que serão todos. Eu posso dizer que são a maior parte dos inquéritos da PF. Agora, cuidado, olha para cá. Eu terei algumas atribuições da PF que desencadearão competências da Justiça Estadual. Menor parte. Nós vamos ver quais são. Sempre eu vou citar para você lembrar, tá bom? Mas é possível. Então, eu trabalhei, como eu falei, muito tempo na área de drogas, e muitos alunos aqui em Belo Horizonte me viam no Fórum Lafayette, que é o fórum aqui de Belo Horizonte da Justiça Estadual. Aí os alunos falavam: uai, professor, o que você está fazendo aqui? Aqui é Fórum da Justiça Estadual. Você é delegado federal, o que você está fazendo aqui? Não, porque eu tenho inquéritos aqui na Justiça Estadual, eu vim aqui depor. Estou esperando aqui ser convocado para uma audiência, eu vou falar aqui, o Ministério Público me arrolou como testemunha de acusação. Então, estou esperando aqui para ser ouvido como testemunha. Ué, é possível, não é? Cansei. Para falar a verdade, trabalhando com drogas, eu fui muito mais na Justiça Estadual do que na Justiça Federal. E daqui a pouco eu mostro o porquê. Então, tira isso da sua cabeça, que tudo que a Polícia Federal faz vai para o MPF e vai para a Justiça Federal. A maioria, mas não tudo. Alguma parte vai para o Ministério Público Estadual e do Ministério Público Estadual vai para a Justiça Estadual. Perfeito? Então não há uma coincidência absoluta entre as atribuições da PF e as competências do Poder Judiciário. A Polícia Federal, em se tratando de atribuições, ela vai ter uma Bíblia. Qual é essa Bíblia? Está na tela. O artigo 144, parágrafo 1º da Constituição. Olha, quem quer fazer concurso para a Polícia Federal tem que pregar esse artigo no box do banheiro, no espelho do quarto, no seu cantinho de estudos. Quem estuda para a PF tem que saber esse artigo de trás para frente, tem que saber esse 144, parágrafo 1º, essa norma constitucional de cor e salteado. Por quê? Olha como é que ela começa. A Polícia Federal, instituída por lei como um órgão permanente, organizado e mantido pela União, e estruturado em carreira, a carreira policial federal, que vai ter 5 cargos, destina-se a... Coloca na tela. Eu vou começar, como eu prometi, pelas atribuições de polícia judiciária. Então, está lá. Primeira atribuição. Está onde, Bruno? No 144, parágrafo 1º que a gente já leu, no seu inciso 1. O 144 vai ter apenas 4 incisos. A Constituição foi muito econômica para falar das atribuições da PF. Então está lá. Apurar infrações penais contra a ordem política e social. Ô Bruno, que porcaria é essa de apurar infração penal contra a ordem política, de apurar infração penal contra a ordem social? Vocês lembram da greve de caminhoneiros? A Polícia Federal instaurou um inquérito para saber se havia algum crime ali, né, envolvido, porque estava afetando, claro, toda a ordem social. Lembra?
A gente tinha ido para São Paulo, chegamos lá, ia fazer prova de delegado, ia fazer evento gigante, foi tudo cancelado por causa da greve dos caminhoneiros. Então percebam, está na tela, a Lei de Segurança Nacional, que vez por outra está sendo aí convocada, porque ainda está em vigor em sua maior parte, ela é uma lei que regulamenta esse dispositivo da Constituição. Então vamos lembrar, lembram da facada no Bolsonaro? Qual foi o órgão com atribuição para investigação? A Polícia Federal. Onde foi a facada? Na barriga? Não, em Juiz de Fora. Então, qual superintendência atuou? A Superintendência Regional do Estado de Minas Gerais. Um grande colega super competente tocou o inquérito para apurar a responsabilidade do Adélio Bispo e, possivelmente, outras pessoas que estariam envolvidas. A conclusão do inquérito foi que ele agiu sozinho. Alguns acham que foi uma decisão política, outros entendem que foi uma decisão técnica. Eu tenho absoluta convicção que foi uma decisão técnica, porque o delegado que tocou eu o conheço pessoalmente, é meu amigo, é super competente, e ele chegou a essa conclusão. Mas o Adélio foi indiciado pela Lei de Segurança Nacional, a 7.170 de 83. Lembram que lá na época das Olimpíadas, a Polícia Federal prendeu um grupo de jovens que estavam trocando mensagens nas redes sociais, planejando ataques terroristas aos Jogos Olímpicos brasileiros? Aí, teve ministro que falou, isso aí é um bando de arruaceiro, isso não vai dar em nada. Pois é, o Brasil, poucos sabem disso. Ele aprovou a sua lei de combate ao terrorismo, tipificando essas condutas em 2016, porque estava no compromisso que o Brasil assinou junto aos organismos internacionais para poder sediar as Olimpíadas, que ele deveria ter uma lei mais rígida de combate ao terrorismo. E quem foi o órgão designado para apurar esse tipo de crime? Por ser um crime contra a ordem política e social? A Polícia Federal. Então, a própria atribuição trazida pela 13.260, ela não é tirada do sovaco. Não é porque, quer saber? Eu quero que seja a Polícia Federal. Seria mais legal, mais interessante, se fosse a Polícia Federal. Não tem nada disso, galera. Não tem nada disso. A Polícia Federal foi o órgão de segurança pública designado para apurar crimes de terrorismo. Por quê? Porque isso estava na sequência do que nos diz a Constituição. A Lei 13.260, ao estipular mais essa atribuição para a Polícia Federal, ela seguiu a lógica, seguiu a regra do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. Perfeito? Tá ok a transição, Gabriel? Tranquilo? Vamos lá. Segunda atribuição de polícia judiciária, que eu gosto de dar esse nome aqui, é a cláusula geral, aquela cláusula aberta, por onde irão penetrar a maioria das atribuições da Polícia Federal. Qual é? Essa é que você não pode esquecer de jeito nenhum. Apurar infrações penais em detrimento de bens, uma viatura da Polícia Federal, um prédio do INCRA ou do IBAMA, serviços, como o serviço postal, como a impressão de moeda, como o serviço prestado por entidades da União, e interesses da União, das entidades autárquicas, das fundações públicas federais e apenas das empresas públicas federais. Esse é o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1, na sua segunda parte. Então, infrações contra a ordem política e social, beleza, e também as infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses. Gravou? Repete comigo em casa, vai. Bens, serviços e interesses. Gravou? Contra quem? Contra a própria União, contra as suas entidades autárquicas, contra as fundações públicas e contra as empresas públicas federais. Cuidado, olha para cá, está na tela.
crime cometido contra uma sociedade de economia mista, da qual a União é a principal acionista, não é de atribuição da PF. Me dá um exemplo. Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, na qual a União ainda hoje é a sua principal acionista. Quando se discute a privatização do Banco do Brasil, nós estamos discutindo se a União vai vender as suas cotas, na verdade as suas ações, ou não. Perfeito? A Petrobras é outro exemplo de sociedade de economia mista. Então é só você pensar. Se as ações estão sendo negociadas em bolsa, é porque nós temos o quê? Uma sociedade de economia mista. Você, particular, pode comprar a ação do Banco do Brasil, pode comprar a ação da Petrobras. Lá atrás, você, antes dela ser privatizada, você podia comprar a ação da Vale, né? Vale do Rio Doce, que era uma empresa, sociedade de economia mista federal. Lá em 96, a Vale foi privatizada, para aqueles que são mais jovens, tá bom? Então, esta é a grande atribuição da PF. E o que vai entrar aqui, Bruno? Quase tudo. Um computador da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, foi furtado. É a Polícia Federal que apura ou não? É sim. É um benefício da Previdência Social gerido pelo INSS, uma autarquia pública federal, foi fraudado, um benefício. Vai ser a Polícia Federal? Vai. Um carteiro dos Correios foi assaltado. Vai ser da PF ou não vai? Assalto de carteira da PF? É, porque os Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, é BCT, ele é o que, gente? Uma empresa pública federal. Então isso vai ser atribuição da PF? Vai. Isso também vai ser atribuição da PF. Uma agência da Caixa Econômica Federal foi assaltada. A Caixa Econômica Federal é o quê? Empresa pública federal. Então vai ser a PF? Vai. Então às vezes ligam lá para a gente no serviço de plantão, uma agência bancária aqui foi assaltada agora. É Caixa Econômica? Não, então não é a PF não, então pode ligar para a Polícia Civil. Então vejam, se um assalto ocorrer no Banco do Brasil, Polícia Civil. Se um assalto ocorrer na Caixa Econômica Federal, Polícia Federal. Porque é uma empresa pública e a outra é Sociedade de Economia Mista. Terceira atribuição de Polícia Judiciária, está na tela. Ainda nesse gigantesco inciso 1, que parece não acabar nunca, e prof. Bruno, o que ele fez? Ele fatiou, para o melhor entendimento, o inciso 1 em 3 partes. A primeira, ordem política e social. A segunda, bem, serviço e interesse da União, autarquia, fundação e empresas públicas. E a terceira, apurar a infração penal, cuja prática tenha, gravem essas expressões. Gravem essas expressões. Repercussão interestadual ou internacional. Um ou outro. E exija uma repressão uniforme. Segundo se dispuser em lei. Então, essa norma constitucional depende de uma complementação. Eficácia contida aqui. Perfeito? E nós já temos essa lei? Sim. Desde 2002 nós temos essa lei que está na tela, ó. 10446. A 10446 é esta lei citada pela Constituição. O que ela vai regulamentar? Ela vai ampliar as atribuições da Polícia Federal, seguindo-se o mandamento da própria Constituição ao final do inciso 1, do parágrafo 1º do artigo 144. Ok? Então, no nosso VAD policial, tem lá a 10446. Em outros VADs, você não encontra a lei 10446. Perfeito? Então, crimes de repercussão interestadual ou internacional. O que é isso? Não sei, é um conceito aberto. É o juiz que vai dizer no caso concreto. Repercussão significa o quê? Produção de efeitos? Significa uma repercussão midiática
a doutrina diverge a respeito disso. E o que é esse tal de exigir repressão uniforme? É uma repressão concatenada, é uma repressão coordenada. Vamos pensar, se eu tenho uma organização criminosa que atua em Minas, Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro, o que é mais fácil? As 4 polícias civis do Estado sentarem e coordenarem uma ação conjunta, com doutrinas diferentes, com chefes diferentes, com formações diferentes? Ou é melhor a Polícia Federal, que tem uma formação igual, onde as pessoas se conhecem, é um órgão menor, é um órgão com capilaridade, com facilidade de deslocamento entre as entidades da federação, com atribuição por todo o território nacional? O que é mais fácil? A reunião de 4 polícias civis para investigar aquilo dali? Ou a repressão ser uniforme a partir de um órgão que tem atribuição sobre todo o território nacional? Então essa é a ideia de repressão uniforme que a gente retira da parte final do inciso 1 do parágrafo 1º do 144, ok? Tchan, 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 está na tela. Antes de adentrar na 10446, eu preciso fazer um alerta a vocês. Qual será esse alerta, prof. Bruno? Preste atenção. É por meio dessa lei que nós estamos tendo de forma sistemática a ampliação das atribuições da Polícia Federal. Olha, eu digo para vocês, eu entrei na PF, como eu falei, em 2003. As atribuições da PF eram muito mais enxutas. Nesses meus 17 anos de Polícia Federal, o que eu pude acompanhar de perto? Isso aqui, ó. Uma inflação das atribuições da Polícia Federal. E essa inflação não para. É impressionante. A Polícia Federal parece ter se tornado, até pela sua reputação, o que tem um lado bom, um resolvedor geral de problemas da nação. Isso aí ninguém está resolvendo, hein? Pô, podia passar isso aí para a PF, hein? Ia melhorar demais. Se isso fosse transferido para a Polícia Federal. E aí começam a pipocar projetos de lei que incluem, nesse artigo aqui, ó, artigo 1º desta lei, incluem no artigo 1º dessa lei mais e mais incisos. Essa lei nasceu com 4 incisos em 2002. Ela já está com 7. Eu encontrei mais de 20 projetos para acrescentar novos incisos no artigo 1º da 10446. Agora eu lhe pergunto, será que a cada inciso novo aprovado, nós temos uma ampliação do efetivo da PF? Não. Será que os nobres deputados, quando fazem esses projetos de lei, eles estão pensando na efetividade daquela medida e da possibilidade da Polícia Federal fazer novas investigações com o mesmo quadro de pessoal ou com um quadro de pessoal até mais reduzido face à morosidade dos concursos da PF? Não. Então, essa lei, ela tem sido um buraco negro para enfiar dentro da Polícia Federal atribuições que antes não lhe pertenciam. Então, em 2002, a gente vem com 4. E agora, no momento em que grava essa aula, a gente já tem 7. Caminhando para 8, 9, 10, sem o respectivo estudo de impacto, né? Vamos pensar no direito ambiental. Tinha que ter um relatório de impacto de atribuições. Vamos fazer um relatório de impacto dessas atribuições no plano concreto da atuação da Polícia Federal. Infelizmente, né, os nobres deputados não têm esse pensamento. Se você está aqui me assistindo, assessora um deputado, um senador, leve essa ideia, né? Olha, quando pensar em aumento de atribuição de um órgão, pense também que vai ter que ter mais gente para cumprir aquelas novas atribuições. Senão você vai ter um inchaço cada vez maior da estrutura,
pelo tanto de atribuições que se colocaram sobre as costas da PF, e o que vai acontecer em algum momento? Ineficácia. Então seria muito melhor, ao invés de transferir atribuições para a Polícia Federal, ao meu ver, a gente fazer o quê? Equipar corretamente as polícias civis. E é isso que não está sendo pensado no Brasil. Ok? A gente deveria estar pensando em equipar corretamente a Polícia Civil, que hoje, das 7, é a polícia mais sucateada que existe. Disparadamente. Se eu olho para as 7 instituições do 144, os órgãos de polícia, a Polícia Civil no Brasil inteiro é extremamente deficitária quanto à estrutura, quanto ao pessoal, quanto à valorização de seus servidores. Então eu sou um entusiasta da valorização da Polícia Civil. Por quê? Se eu tenho uma Polícia Civil funcionando fortemente, eu não preciso de ciclo completo de polícia, que é algo defendido por alguns policiais militares. Se eu tenho a Polícia Civil funcionando corretamente, eu não necessito aprovar mais atribuições para a Polícia Federal. E essas aprovações, normalmente, elas vêm, sabe de quê? De lobby. Lobby de interesses. Claro, interesses legítimos dentro de uma democracia. Não estou criticando aqui o lobby em si. Eu estou criticando a falta de visão de muitos. Que ao invés de pensar em aparelhar a Polícia Civil, isso resolveria uma grande parcela de problemas que nós temos de segurança pública, o que a gente fica fazendo? Cortina de fumaça. Vamos falar de ciclo completo de polícia, a Polícia Militar também poder investigar, a Polícia Civil também poder fazer polícia ostensiva, absolutamente ridículo e violador do programa original de segurança pública traçado pela Constituição de 88. Ao invés de falar em transferir atribuições para a PF, vamos dar a adequada estrutura à Polícia Civil, vamos fazer um pacto pela Polícia Civil, só que ninguém está liderando isso em nível nacional, o que é muito triste, a meu ver, tá bom? Olha só, eu coletei hoje, preparando essa aula para vocês, está na tela, coloquei até em vermelho, alguns projetos que visam alterar, tá? Projeto de lei, que visa acrescentar. De todos os projetos que eu vi, olha que legal, todos estão acrescentando atribuições. Eu não vi nenhum projeto que está o quê? Retirando atribuições da Polícia Federal. Interessante, né? Interessante. Ter moral na sociedade acaba gerando essas distorções. Coloca na tela, olha só. Crimes praticados ou planejados no todo ou em parte por meio da internet. Opa, crime pela internet? Quando houver indício de associação criminosa. Não é nem organização não, tá? É só associação criminosa. Em mais de um estado da federação ou no exterior. Ferrou. Isso aqui é um mundo, gente. Hoje a internet é um dos maiores instrumentos de prática de crimes e normalmente tem mais de uma pessoa, 2 ou mais pessoas envolvidas. E normalmente elas têm tentáculos no estrangeiro, tentáculos em outros estados. Se isso tudo aqui vier para a Polícia Federal, ferrou. Vai ter que dobrar o número de policiais federais e ninguém está discutindo isso. Olha só. Que difundam conteúdo de preconceito, discurso de ódio, de origem, de raça, de cor, de sexo, de idade, qualquer forma de discriminação. Gente, discriminação pela PF, feita por 2 ou mais pessoas, discriminação pela internet, feita por 2 ou mais pessoas, em mais de um estado, ou com repercussão em outro país, vai cair tudo no colo da PF. Ferrou, para não falar fu, né? Vocês entenderam. Apresentem violação aos direitos humanos. Isso já está lá. Sejam classificados como inafiançáveis ou insuscetíveis de graça. Difundam conteúdo misógino, definido como aquele que propaga o ódio ou aversão às mulheres. Essa parte já foi aprovada, nós vamos ver daqui a pouco. Olha outro exemplo. Relativo às relações de consumo previsto no artigo 7º da 8.137. Relação de consumo, gente. Vai passar para crime de atribuição da Polícia Federal, não acredito. Olha aqui esse projeto do Marcelo Crivella, enquanto era senador, hoje prefeito do Rio, péssimo prefeito. Incumbirá o Departamento de Polícia Federal a investigação dos crimes cometidos por organização paramilitar e milícia. Tudo de milícia vai passar para a PF. Acabou a PF, né? PF do Rio de Janeiro só vai fazer isso. Quando delas faça parte agente pertencente a órgão de segurança pública estadual. Eu entendo, a razão é ótima, mas a prática é inviável. Preservada a competência, olha a distinção, isso aqui foi legal. Preservada a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento dos delitos. Não vai fazer com que a competência se transfira para a Justiça Federal mesmo, porque uma lei
não poderia fazer isso, já que a competência da Justiça Federal está na Constituição. Crimes contra a vida praticado contra pré-candidato ou candidato já registrado aos pleitos eleitorais. Então, houve um atentado à vida do pré-candidato a vereador de Porteirinha. Ele tomou uma facada. Deram 3 tiros, mas não acertaram nenhum nele. Quem que vai lá investigar agora? A Polícia Federal é que vai investigar isso. Não dá, né, gente? Crime praticado por prefeito municipal. Aqueles crimes de responsabilidade lá da lei, do Decreto-Lei 201 de 67. Quando os valores envolvidos tiverem origem de transferência de qualquer tipo de outros órgãos dos estados ou da União. Quase sempre vai estar envolvido com repasse de verbas de outros entes. Vai inviabilizar, gente. Se 3 desses aqui forem aprovados, já inviabiliza a atividade da PF. Então, nós estamos fazendo muito projeto de lei e pensando na não pensando, na efetividade destes projetos. Ok?